Fala, fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Helder Encate para fazer a nossa revisão parte um. Serão 3 partes. Em cada parte, né, farei aí mais ou menos 20 a 30 minutos só para a gente relembrar os principais tópicos. Nessa primeira parte, né, falarei sobre 3 tópicos importantes, por meio de questões e também de mapas mentais, tudo bem? Pegarei algumas questões, ou melhor, já peguei algumas questões da UF, peguei outras questões de outras bancas no estilo UF e também elaborei questões estilo FMT. Belezinha? Então, para você que vai fazer Polícia Civil de Mato Grosso, vai fazer PM, vai fazer Corpo de Bombeiro e Politec, e o pessoal do CFO também, isso aqui serve para você. Lembrando que não é teoria, é só para a gente relembrar os principais tópicos. Se alguma coisa aí você não entender, se você tiver acesso ao meu curso de 100 questões, inclusive o link está aqui embaixo para você adquirir, tá? Você pode voltar ao curso e tirar suas dúvidas ali nas aulas, tá bom? Então vamos lá? Bora lá então. Então, o primeiro tópico de formação de palavras, já vamos aqui fazer um mapa mental. O mapa mental não está numa qualidade muito boa, mas dá para enxergar. Então vamos lá. Quando eu falo de formação de palavras, eu tenho que me lembrar do quê? Existem 2 grandes processos de formação de palavras. Existe o processo chamado de derivação e o outro de composição. Na derivação, eu utilizo uma palavra só. Na composição, eu utilizo 2 ou mais. Na derivação, por exemplo, eu tenho a palavra feliz. Coloco algo antes, infeliz. Vejam, por favor, que eu usei apenas uma palavra como base. A gente chama isso aqui de radical. Usamos apenas um radical, uma base. Tranquilo. Então, a derivação é isso. Já na composição, eu crio uma nova palavra a partir de 2 ou mais. Ó. Notem, centro é uma palavra, oeste é outra palavra. Nordeste, eu pego norte mais leste. Beleza. Ah, uma coisa que eu não falei é o seguinte, ó. Esse material riscado e as questões estarão aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo para você baixar aí, tá bom? Então, se quiser só acompanhar pelo vídeo e depois baixar o material, bom demais, tá bom? Então, exemplo, ou melhor, diferença básica entre derivação e composição é essa. Aqui eu utilizo uma, aqui 2 ou mais. Sabendo disso, a gente já consegue fazer algumas questões da UFMT. Essa primeira é da UF. Olha que interessante. Quando eu falo prefixação, é um tipo de derivação. Quando eu falo parassíntese, é um tipo de derivação. Composição. Olha que interessante. A banca nem cobrou a diferença entre composição, né, justaposição e aglutinação. Você só tem que saber o seguinte: você vai ter que achar uma palavra feita, né, composta por 2 ou mais palavras. 2 ou mais. Vamos lá então, vamos começar por aqui. Ajoelhar, você se lembra de joelho, joelho, então é uma palavra derivada. Redescobriram, você se lembra de descobriram, palavra derivada. Metrô vem de metropolitano, isso aqui não cabe falar sobre isso agora. Agora, ar-condicionado, ar-condicionado. Uma palavra, 2 palavras, então aqui é composição, palavra composta. Tem que terminar com 3, não pode ser a letra A, não pode ser a letra C, não pode ser a letra D. Resposta certa, letra B de bola. Olha que interessante. Sabendo essa diferença entre composição e derivação, você já consegue acertar uma questão da UFMT, tá? Mas não é só isso. Para essa questão deu certo. Não sei se na sua prova vai dar certo também só isso. Por isso que a gente tem que relembrar alguns outros tópicos. Vamos lá. Tópicos. Tópicos, professor. Burro. Vamos embora. Ajoelhar. Notem que neste caso eu coloquei antes e depois, ó. Antes e depois, eu tinha joelho, antes e depois, para formar verbo. Quando isso acontece, ó, antes e depois para formar verbo, o nome disso é parassíntese. Parassíntese. Aqui, ó, eu coloquei algo antes. Antes, quando eu coloco só algo antes, prefixo, prefixação. Beleza. E o que é abreviação? É quando você retira termos da mesma palavra. Por exemplo, ó, eu tinha metropolitano, tirei, coloquei metrô, virou 2. Outros exemplos de abreviação que merecem aí destaque, tá? Eu tenho, ó, motocicleta, motocicleta. Ah, e hoje em dia a gente não fala motocicleta. Você imagina uma pessoa com menos de 70 anos de idade falando motocicleta? Não, né? Você fala o quê? Moto, moto. Então eu estou abreviando a mesma palavra. Japonês. Você fala como? Japa. Ó, japa. Estou abreviando. E agora uma palavra muito sacana que poucas pessoas sabem disso. Pneumático. Você sabia que antigamente, em 1900 e vovó, pneumático era o nosso famoso pneu? Pois é.
Sabia que isso já caiu em prova? Numa questão muito sacana da UFMT? Pois é. Então, pneu é uma abreviação de pneumático. Professor, como é que ia saber disso? Ou sabe ou não sabe, tá? Por isso que é bom você aprender as principais aí. Vambora, então. Considerando que a cidade de Cuiabá é famosa por ter, essa questão é minha, tá? Por ter uma temperatura elevada, AVA. Marque a alternativa que traz o processo de formação do termo Cuiabrasa. Então é o seguinte, gente. O pessoal apelidou o Cuiabá aí, né? Pegou Cuiabá mais brasa. E formou Cuiabrasa. Cuiabrasa. Beleza. Então, notem que Cuiabrasa só pode ser uma palavra composta. Professor, por que é composta? Porque para fazê-la utilizamos duas ou mais. Beleza? Duas ou mais, palavra composta. Então, você aqui logo de cara, ó, onde fala derivação não, derivação não. O que é hibridismo? Hibridismo é quando você mistura termos de línguas diferentes. Por exemplo, ó, eu pego o print, que é do inglês, e o sufixo ar, que é do português, para criar verbos. Aí vira printar. Ou seja, eu juntei elementos do inglês e do português, né? Inglês mais português. Isso é hibridismo, que não é o caso aqui de Cuiabrasa. E aí eu tenho que falar com vocês sobre os dois tipos de composição. Quando eu tenho a composição por justaposição, o que eu quero que fique bem claro a vocês? Eu consigo separar fácil. Olha aqui, ó. Centro-oeste, ó, você está vendo a palavra centro na íntegra e oeste na íntegra. E eu consigo passar um tracinho aqui, ó, e separar. Professor, é quando tem hífen? Não tem nada a ver com hífen. É que geralmente tem hífen. Mas não é sempre, não. Professor, eu quero um exemplo de justaposição sem hífen. Claro, pontapé. Ó, pontapé. Notem que aqui é uma palavra composta, porque eu utilizei uma, duas, beleza? Beleza. Além disso, vejam que eu consigo separar aqui, ó. Eu estou vendo a primeira palavra inteira e a segunda palavra inteira. O nome disto é justaposição. Professor, e quando eu não consigo ver as duas inteiras? Aí vai ser aglutinação, beleza? Beleza, vamos embora. Então vejam, quando eu pego Cuiabrasa, eu consigo ver brasa, beleza. Mas e a palavra Cuiabá? Eu consigo ver aqui inteira? Não. Então não pode ser justaposição, só pode ser aglutinação. Gente, aglutinação lembra o quê? Aglomeração, mistura, tá? Aglutinação é uma mistura. Perfeito? Belezinha. Uma coisa, se você estiver lendo aí por uma gramática, né? Isso aqui na aula de teoria. Mas a gramática fala que na aglutinação deve haver alteração no radical de um dos vocábulos. Certo, é isso mesmo. Agora, para fins práticos, você deve entender que na aglutinação alguém perde. Alguém perde. É que nem casamento, vai separar, alguém vai perder. Já a justaposição é namoro, separa fácil, beleza? Vambora. Próxima questão. Próxima questão. As palavras 18, ó, 10 mais 8, 18, certo? Certo. Então é uma palavra composta. Então ele fala aqui, ó, derivação, você já tira. Beleza, beleza, beleza. Escolha. Escolha vem do verbo escolher. Então só vem de uma palavra que é derivação. Ele fala justaposição? Não, porque justaposição é um tipo de composição, né? Então vejam, ó, se vocês só sabem a diferença entre derivação e composição, já é possível fazer. Emagrecer. Vejam que para fazer emagrecer, coloquei antes e depois. Derivação para síntese ou para sintética, tanto faz, tá? É para alguma coisa. Para síntese ou para sintética. Beleza? Aqui, ó, tranquilo. Aqui também. Próximo, aglutinação que ele fala, né? O que é planalto? É plano mais alto. Vira planalto. Então é uma palavra composta. Mas notem que eu só vejo a palavra alto. Plano foi o quê? Plano foi alterado. Se alterou, a aglutinação. Na verdade, aqui, né? Essa questão já era. Aglutinação e aglutinação. Beleza. A primeira, por que é justa posição? Porque eu consigo ver, ó, o 8 aqui e o 10 aqui, ó. Justa posição. E o que vai mandar agora é a diferença entre imprópria e regressiva.
Qual que é a diferença, professor? É muito simples, é muito simples. Na derivação imprópria, olha aqui, ó, na imprópria, você não muda a palavra, você muda a classe gramatical. Exemplo, não é um advérbio. Não é um advérbio. Mas quando eu falo o não eu já tenho, este não passa a ser um substantivo. Tá vendo? Então eu não mudei a palavra, eu mudei a classe gramatical. Então, imprópria, eu não mudo a palavra, mudo a classe gramatical. Já na regressiva, eu tiro termos, que foi o que aconteceu na questão. Olha lá. Eu tinha escolher, eu tirei termos, virou escolha. Beleza. Ó, eu estou tirando, eu estou regredindo, derivação regressiva, tá? Se fosse assim, ó, o escolher, aí seria imprópria. Por quê? Porque vejam que eu não mexi na palavra, mexi apenas na sua classe gramatical, tá bom? Então tá aí sobre composição, ou melhor, sobre tipos de formação de palavra, né? Processos de formação de palavras. Revisei aí em 8 minutinhos aquilo que eu espero que é mais importante. Essa revisão não substitui aula, é só para você que já viu o conteúdo. Revisão, é rever de novo, tá? Vamos agora para o próximo tópico. Próximo tópico, tempos e modos verbais. Vamos lá. Tem aqui um mapa mental também, não está com a melhor das resoluções, mas espero que vocês entendam um pouquinho. Vamos lá. O que é o pretérito? Pretérito é passado. Pretérito perfeito é aquilo que aconteceu muito próximo, né? Então a dica do professor, tem vídeo disso aqui no canal, tá? É você colocar o ontem. Já o imperfeito, você coloca o antigamente. Então, ontem eu beijei, antigamente eu beijava. Dá certo, professor? Claro que dá. Ontem eu estudei, antigamente eu estudava. Ontem eu corri, antigamente eu corria. Ontem eu curti, antigamente eu curtia. Ontem eu comprei, antigamente eu comprava. Pronto, faça esse paralelo que dá certo, tá bom? Vamos lá então. Eu acordava. Ontem eu acordava ou antigamente eu acordava? Antigamente eu acordava, pretérito imperfeito. Imperfeito. O perfeito seria acordei. Quando nos casamos, antigamente nos casamos ou ontem? Ontem nos casamos. Ontem nos casamos. O imperfeito seria casávamos, tá? Perfeito. Ontem acordei. Quando acordei pela manhã. Ontem acordei. Antigamente acordava. Já tem um ontem aqui, né? Então, perfeito. Resposta certa, letra C de Cristo. Chegou, ó. Ontem chegou, perfeito. E o saíra é o mais que perfeito. E aí eu peço que você procure o mais que perfeito aqui no meu canal, se você não sabe disso ainda, tá bom? Então fica aí a dica, mas você conseguiria fazer a questão, nessa questão do ontem ou antigamente, tá? Uma coisa que compensa decorar, gente, é este camaradinho aqui, ó, futuro do pretérito, futuro do pretérito. Futuro do pretérito, ele tem uma desinência, que é a desinência do ria. Lembra lá do frejar? Lembra do frejar? Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Ria, 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 ria. Futuro do pretérito. Tipo padaria. É, padaria é verbo. Isso, padaria é verbo. Aham, tá, vai nessa. É verbo, meu filho. Tempos e modos verbais. Vamos lá, então. Então, ria, futuro do pretérito. Beleza. Aqui é aquela questão para pegar, assim, o aluno que não estudou e para privilegiar aquele que estudou. Como seria o pretérito perfeito do gostaria? Eu gostei. Gostei. Do imperfeito, antigamente eu gostava. Gostava tanto de você. Gostava. Futuro do presente, gostarei. Gostarei. Amanhã gostarei. Beleza. Vambora. Então essa aqui não é da UF, mas essa aqui, 6, é da UFMT. Olha lá. Vejam aqui, ó. Perdoariam. Essa é da UF de 2021, tá? 2021. Questão quentíssima aí. Perdoaria, ria, futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Beleza. Ninguém pode notar. Ninguém. Gente, quando eu falo ninguém, eu poderia falar assim, ó. Presta atenção. Pedro, José, ó. Pedro, José, Raimundo. Ninguém. Presta atenção. Pedro, José, Raimundo são nomes, não são? Eu posso utilizar a palavra ninguém para se referir a estes camaradas. Então, quando eu tenho uma palavra que fica no lugar do nome, o nome disso é pronome.
Beleza. Quando eu falo ninguém, eu estou definido ou estou indefinido? Ninguém não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Eu estou definindo ou indefinido? Indefinido. Ah, tá. Então, neste caso, é um pronome, porque fica no lugar de nome. Pronome indefinido. Tá bom? Pronome indefinido. Então, tá aqui, resposta certa, A. E sideral é a característica desta trapaça, tá? Próximo. Professor, eu quero um exemplo de pronome demonstrativo. Claro, aquele, aquele, esse, este, né? Este, pronomes aí indefinidos. E agora o tópicozinho muito bacana, né? Para a gente finalizar essa primeira parte da revisão, o tópico sobre semântica e intertextualidade. Vamos lá então ver um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Essa parte do edital, ela é bem legal, por quê? Porque o edital especificou esses tópicos aqui. Então, primeira coisa, toda vez que eu falo de semântica, eu estou falando de sentido. Sentido. Vamos naquilo que é mais importante, que é essa parte aqui, ó. Nós temos a homonímia e a paronímia. O que é homonímia? Vou colocar aqui, ó. Algo igual. E a paronímia? Não é igual, é parecido. Parecido, ó. E aí você que é meu aluno já tem que saber disso aqui, ó. Tá? Então, paronímia ou parônimos, paronímia, parecido. Parecido, tá? Como assim, professor? Vamos lá. Então, aqui eu só pego aqui para vocês, ó, exemplo de paronímia ou parônimos, tanto faz, tá? Parônimos. Ó, parônimos, nós temos o quê? Melhores exemplos: emigrante e imigrante. Eminente e iminente. Consegue perceber que são palavras parecidas? Pois é. Se são palavras parecidas, paronímia, parônimos. Beleza. Então, palavras parecidas. Vocês não podem confundir os parônimos com os homônimos. Homônimos. Por que não, professor? Porque aqui nos homônimos nós temos algo igual. E algo igual. Exemplo, vamos lá. Então, este algo igual pode ser três coisas. A gente vai pegar aqui, ó, três coisas. Três coisas. Este algo igual pode ser o som. Este algo igual pode ser a escrita. Este algo igual pode ser o som e escrita. E escrita. Tá? Deixa eu ver qual que foi aqui. Ah, tá, beleza. Então, se eu pego, por exemplo, a palavra concerto, você consegue perceber que eu posso ter concerto com S e concerto com C? E aí, cuidado para você não marcar que isso aqui é parônimos. Por quê? Porque notem, qual que é a dica do professor? Para você que é meu aluno já sabe dessa dica, né? Fecha os olhos aí. Pode fechar os olhos, fecha os olhos. E eu vou falar para você, ó. Concerto, concerto. Ó, falei concerto, concerto. Você consegue perceber alguma diferença? Concerto, concerto. Essas palavras são parecidas ou são iguais? São iguais. Agora, imigrante, emigrante, são iguais? São parecidas. Beleza? Então, cuidado com isso. Porque às vezes você fala assim, ah, concerto e concerto são palavras parecidas. Gente, são palavras iguais, mas é que são iguais no som. Então, homônimos. Só fecha os olhos e fala concerto, concerto, cara, concerto, concerto, concerto. É tudo igual o som. Beleza, tranquilo. Tá? Então não vai confundir homônimos com parônimos. Eu posso ter somente a escrita igual. Por exemplo, colher e colher. Tá? Eu posso ter o substantivo colher e o verbo colher. Notem que neste caso somente a escrita é igual. Ó, eu uso a colher, colher, colher para colher alguma coisa. Notem que o som não é igual. Não, somente a escrita é igual. Beleza, isso pode acontecer. E eu posso ter também o som e a escrita. Melhor exemplo é peça, né?
Peça e peça. Eu posso ter peça, o substantivo peça, por exemplo, ó, a peça do meu carro estragou. A peça, né? Ou a peça de teatro, por exemplo. Ou eu posso ter o quê? Peça do verbo pedir. Peça agora o seu iFood, né? Então, pronto. Então, notem que as duas coisas são iguais, tanto o som quanto a escrita. Quando o som, aqui eu vou revisar no Gogol. Quando o som é igual, nós temos os homófonos. Fono é som. Fono, homófonos, são iguais. Quando a escrita é igual, são os homônimos homógrafos, grafias. E quando som e escrita são iguais, são os homônimos perfeitos. Tá bom? Isso aqui não é aula de teoria, só pra gente revisar alguns tópicos aí. Vamos lá. Então vamos fazer as questões aí. Ônibus tem assento? Ó, assento, ou seja, quando coloca este acento aqui, a gente pensa no acento de acentuação gráfica, né? Aí ele fala assento, agora este acento é de sentar, beleza? Beleza. Aí eu falo a você, presta atenção. Imagina você na hora da prova fechando os olhos e falando assento, assento, assento. Olha o que você está falando. Assento, assento. Essas palavras são parecidas ou iguais? Acento, acento. Iguais, pô, no som. Então, se você for só pela escrita, fala, para o ônibus. Negativo. As palavras são iguais. Não são parecidas, é porque o som é igual. Então, se é algo igual, nós temos os homônimos. Homonímia, tá? Olha a próxima. Agora vamos ver aquela questão de denotação e conotação. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no mapa mental. Não coloquei, mas tudo bem. Vamos embora. Conotativo, para você que já é meu aluno, né? Já deve ter feito essa questão aqui. Essa é da UFMT, tá? Caiu na prova da Politec, 2017. Você deve ter feito essa questão 200 vezes. Conotativo, você se lembra de conto de fadas. Por que conto de fadas? Porque você tem que imaginar. A conotação, você tem que imaginar. Famoso sentido figurado. Já na denotação, ou sentido denotativo, é o sentido real, ó. Realidade, real. Aí todo professor dá a dica de D de dicionário. Dicionário. Beleza, vamos lá. Então ele quer a conotativa, ou seja, aquela que não existe na prática, você tem que imaginar. Vamos lá, vamos lá. O assaltante foi preso na madrugada de ontem, quando se soube que seu nome era Zelão. Pergunta a vocês, isso aqui pode acontecer na prática, sem você ter que imaginar algo assim? Pode. Então, denotativo. A menina, ele quer conotativo. A menina estava com o rosto tão pintado que quase não reconheceram. Isso aqui pode acontecer na prática? Pode. Então é denotativo. Dizem os apaixonados que a lua nova é o sorriso do céu. A lua é um sorriso? A lua é um sorriso? Não, você tem. Isso aí você olha para ver. Será que a lua realmente é um sorriso? Você tem que imaginar. Só se você for louco. Você tem que imaginar. Ah, toda vez você tem que imaginar. Conto de fadas não existe. Você tem que imaginar. Então, eis o nosso gabarito. Resposta certa, letra C. Aqui também, ó, além de conotação, é uma metáfora, né? As flores dos vasos no corredor exalavam perfume. As flores podem exalar um perfume? Podem, então acabou, tá? Penúltima questão, vamos lá. O professor tá indo rápido porque aqui o professor tá sem tempo também, rapaz. Se você tá sem tempo, também tô sem tempo. Então, questão de número 9. Essa aqui também é da UF, tanto é, ó, muito recente, tá? Essa é da UF e caiu no ano de 2021 e muita gente boa errou essa questão. Conheço muita gente boa que errou essa questão. Vamos lá. Presta atenção. Olha aqui. Turismo gastronômico. Vamos ignorar essa parte aqui. Vamos ignorar essa parte. A mulher fala assim, ó, você deve experimentar as comidas do lugar onde está. Beleza. Ignore essa parte. Parece aqui que ela tá no campo, né? Tem aqui, ó, mato, campo, mato. Então significa que ela vai ter que experimentar, né? Então, se ela tá falando que você deve experimentar as comidas do lugar onde está, ela vai ter que experimentar aqui. Beleza? Então é isso. Vem a vaca e fala assim, agora fica claro, ó, se tem uma vaca, ó, essa vaca tá comendo, então isso aqui é o quê? Onde a vaca come? É o pasto. Significa então que ela vai ter que comer o pasto, não é? Literalmente ela vai ter que comer o pasto, não é? Porque ela falou que ela deve experimentar. Então, literalmente vem a vaca e fala: "Ué, então não vai pastar?" Ou seja, literalmente não vai pastar? Porque quando eu falo pra você assim: "Ah, vai pastar." Isso aí é literalmente? Não, aí é conotativo.
Agora, neste caso, fala, ó, você vai ter que pastar, porque você tá aqui e falou que tem que comer a comida do lugar em que você está, então você vai ter que pastar. Literalmente, pastar. Então, pastar, neste caso, não é conotativo, é denotativo. Denotativo. Na tira, o uso do verbo pastar, veja que ele pergunta do verbo, não tá perguntando de outra. Ah, mas a vaca tá falando, aí é conotativo. Gente, mas não perguntou isso, perguntou o uso do verbo pastar, denotativo. Tá? E a última, gente, a gente vai falar aí, né, de intertextualidade. O que é intertextualidade? O que é inter? Inter é entre. Entre. Né? Textualidade é texto. Então é a comunicação, né? Texto é uma comunicação. Comunicação entre texto. Comunicação entre texto. Sabe quando você na redação fala assim, ó, conforme a Constituição Federal? Consegue perceber que você está pegando um texto para falar de outro texto? Beleza. O nome disso é intertextualidade. Lembra do Zorra Total, Caceta e Planeta? Aquilo ali era intertextualidade. Por quê? Acabava a novela lá, Chocolate com Pimenta. Aí vinha o Caceta e Planeta e fazia Chocolate com Pimenta. Uma paródia, uma sátira. Paródia e sátira são formas de intertextualidade. Tá bom? Então é um texto falando de outro. Tá? Vamos ver se aqui existe intertextualidade? Vamos lá. A questão fala assim, ó. Nunca antes na história desse país o tomate foi tão desejado, tá? Isso aqui quem disse, né? Não estou fazendo politicagem longe de mim. O Lula dizia muito isso, tá? E vem a questão da UF, essa questão é da UF, não é minha, e fala o seguinte: o anúncio publicitário, ó, faz referência a um discurso político. Gente, anúncio não é um texto? É um texto que faz referência a outro texto. Então, é correto dizer que há uma intertextualidade. Sim, intertextualidade é quando é um texto fazendo referência a outro texto. Beleza? Galera, essa foi a primeira parte da revisão. Eu peço desculpas por ser tão rápido. Na verdade, não tem que pedir desculpa, não. Porque tem que ser rápido mesmo. Agora, ó, eu postei esse vídeo, né? Vou postar esse vídeo ainda hoje. Hoje é dia 12 de fevereiro. Então, falta uma semana para a prova. Tem que ser rápido mesmo, tá? Mas é que eu tô com um tempo bem limitado hoje, por isso que eu tô correndo. A revisão de amanhã eu vou postar no dia 13, no domingo, e na segunda eu posto a outra parte também, tá? E aí eu vou abordar em cada vídeo 3 tópicos diferentes que eu considero mais importantes. Você tem que estudar só isso? Não, mas são as coisas mais importantes. Belezinha? Então espero que vocês tenham gostado. Deixem um like de vocês aí. O link para o meu curso, caso queiram adquirir, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Se gostou, mande para um amigo. Se não gostou, mande para a sua sogra. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.